Fala, turma boa do canal do Perfil Autorizar. Como é que tá você? Reta final para o Exame Nacional. Deixa eu falar para vocês aqui no nosso canal Bora Atualizar, né? Quando você pega uma questão, quando você pega um item referente à estrutura fundiária brasileira, é interessante que você sempre tenha calma e associar a esta temática com relação à importância dela. Qual a importância de se estudar, de se ser cobrado, né, numa prova tão importante que é como a do Exame de Seleção Nacional? Qual a importância de ser cobrado uma temática dessa? A importância está atrelada principalmente à questão da organização do espaço rural brasileiro, que não pode, infelizmente, ser equilibrada. Devido ao quê? Devido à sua principal característica da estrutura fundiária brasileira, que é justamente, turma boa, em ser concentrada. Exatamente. Historicamente falando, a estrutura fundiária brasileira sempre foi concentrada. Aí você tem que fazer uso, por exemplo, das informações da história, capitanias hereditárias. Aí você tem que fazer uso, por exemplo, do decreto número 601, lá de 1850, que foi a Lei das Terras, onde a partir de tal fato, a partir de tal legislação, você tem a terra como uma propriedade, mas só que uma propriedade privada, mediante a compra. Daí você tem a ideia, tá, que a configuração de organizacional da estrutura fundiária ou do espaço rural brasileiro sempre esteve atrelada a essa questão da concentração. Lembre-se que essa concentração ela é intencional, ela é estrutural, ou melhor dizendo, ela é intencional ou sistematizada. Outro ponto interessante é você lembrar do módulo fiscal. Vamos lá. Quando você menciona módulo fiscal, é para você ter ideia da unidade de referência, tá? Para se dizer o que é minifúndio, latifúndio por dimensão, latifúndio por exploração e também para você classificar o que nós chamamos em geografia de empresa rural. O módulo rural, ou módulo fiscal, ele não tem um tamanho exato, ele não tem um tamanho real ou nacional, melhor dizendo. Ele tem na realidade tamanhos, tá? Ele tem na realidade dimensões. Por quê? Porque ele é regional. Ele vai variar de região para região, mediante a importância dos recursos naturais, mediante a importância e a proximidade dos centros urbanos e, sobretudo, qual é a sua função social, tá? Módulo rural é semelhante ao que você vê lá na física. Ele é uma unidade de referência com relação à distribuição das propriedades e dos imóveis rurais que nós temos no nosso país. Professor Almeida, como é que eu devo distribuir a minha informação, as minhas informações com relação às propriedades? Minifúndio são pequenas propriedades, né? Latifúndios tem duas categorias. Latifúndios por dimensão, podem ser produtivos, mas sempre visam o mercado externo. E existem também os latifúndios por exploração. Esse é mais fácil você identificar numa questão ou no item, porque geralmente eles são improdutivos e tem a sua valorização comercial a partir de quê? Da especulação imobiliária, tá certo? E nós temos a empresa rural, que é literalmente a indústria dentro do espaço rural, desenvolvendo atividades agrárias, objetivando a produtividade cada vez mais elevada para visar o comércio externo, beleza? Então não fica difícil para você acertar suas questões e itens junto ao exame de seleção na qual você está se pré-disponibilizando, beleza? Aqui é o canal Bora Atualizar, informação de geografia e atualidade num clique para você. Bora provar!